Jó capítulo 38, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim, ó: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Amém? Feche seus olhos. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua mão, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Pai, que mais uma vez foi exposta diante de nós, Pai. Nós pedimos uma unção especial do Espírito Santo sobre esse lugar, Pai, e declaramos que só o Senhor é rei aqui, Pai. Que o Senhor opere prodígios, milagres, que a sua palavra seja precedida, Pai, de mudanças de vida, Senhor. Deus querido, Deus amado, desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor Jesus é rei nesse lugar. Fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. E compreenda comigo, queridos, que a história de Jó, ela é algo tão grande, tão formidável, ela é algo tão divulgado nos dias de hoje, que a história de Jó, ela se tornou domínio público. Ela existe na nossa sociedade, permeia o dia a dia de todas as pessoas, e não à toa existe um dito popular: quando uma pessoa se comporta de maneira muito longânima, nós dizemos que aquela pessoa tem uma paciência de Jó. Fatalmente, se o mesmo interesse da sociedade fosse pelo livro inteiro de Jó, nós teríamos uma perfeita diferença nessa história. Por quê? Porque esse interesse faria com que a sociedade mergulhasse nesse livro, se aprofundasse nessa história da Bíblia, e muitas coisas seriam modificadas em diferentes aspectos para o ramo social. Existe um convite de Deus para que nós venhamos a mergulhar nessa palavra, não apenas para que nós venhamos a ter conhecimento acerca do que ela diz, não para que nós venhamos a ter poder de debate com aqueles que tentam confrontar a nossa fé. Nós havemos de mergulhar nessa palavra pelo fato de nós termos cada dia mais a capacidade de fazermos a diferença aonde nós estamos inseridos. E a palavra de Deus, ela vem falando aqui a respeito de Jó, e define Jó logo no primeiro capítulo com alguns adjetivos. Diz que Jó era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, fala ali nas entrelinhas que Jó, ele tinha testemunho, porque afinal de contas ele era íntegro e reto. Ou seja, quem olhava para Jó via uma moral e um comportamento ilibado da presença dos outros. Ou Jó, ele tinha um testemunho que de repente, quando as pessoas olhavam para ele, viam ali em Jó um retrato daquilo que Deus queria fazer. E também a palavra diz que ele temia e desviava da aparência do mal. Ou seja, ele respeitava os estatutos de Deus, ele respeitava aquilo que a palavra falava para ele, porque afinal de contas ele fazia um julgamento da situação, via que existia uma situação maligna no caminho dele e automaticamente se desviava daquela situação. E para que isso viesse a acontecer, só tendo um conhecimento da palavra de Deus. Porém, note que apesar desses atributos serem colocados em prática para a ornamentação ali da moral e do comportamento de Jó, um adjetivo não é composto e colocado ali na alcunha de Jó. A palavra de Deus ali, em momento nenhum, ela fala que Jó era íntimo de Deus. A palavra de Deus não fala que ele era um homem que tinha uma intimidade desenvolvida com o nosso Pai. Tem uma série de atribuições para Jó, porém, intimidade não era uma delas. Porque, queridos, entenda que nós, eu e você, para nós sermos íntimos do Pai a quem nós servimos, nós precisamos ter uma comunhão severa com o Espírito Santo de Deus. Para que nós venhamos a ser íntimos do nosso Pai, para que nós venhamos a ouvir a voz daquele que fala conosco incessantemente, nós havemos de nos derretermos, de nos colocarmos na presença do nosso Deus com uma comunhão profunda
com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que nós podemos apresentar e ter a comunhão, porque, entenda bem, conhecimento da palavra, isso é importante, sim ou não? Sim. Porém, um padre, ele tem muito conhecimento da palavra. A oração, ela é importante, sim ou não? Sim. Porém, o pessoal que está ali voltado na Meca e que faz as orações 3 vezes por dia, ou 4, não sei direito, eles por vezes, eles oram mais do que você não, do que eu, eles oram mais, se assim eu posso dizer. Essas situações, elas são importantes, porém a santidade do povo de Deus é o que vai fazer a diferença cabal dentro de uma situação, porque é através da santidade que você consegue a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo de Deus é algo que está reservado apenas para aqueles que servem a Jesus Cristo. E a santidade, antes de mais nada, que é algo tão pouco falado hoje em dia, é algo que é, na sua síntese, se assim eu posso dizer, um processo que você faz no dia a dia de renúncia. A santidade não é um processo que é como se fosse um biotônico fontoura que você bebe e fica forte. A santidade não é um remédio que você toma e de um dia para o outro você tem uma dor, de um minuto para o outro você tem a dor resolvida. A santidade, ela é um processo de renúncia. Não é algo conquistado da noite para o dia. Não é algo que você consegue de um dia para o outro. E assim como você começa nesse processo de santidade, você começa a ter o processo de comunhão e intimidade com o Deus que você serve. É um processo. Quem hoje em dia, de repente, olha para uma pessoa que tem ali determinados dons derramados sobre a vida dela, olha para aquela pessoa, olha para aquela situação que envolve aquela pessoa e, de repente, almeja aquilo que aquela pessoa tem, gosta, se interessa em ter aquela comunhão com Deus, com o Espírito Santo que aquela pessoa tem. Porém, a pergunta é muito simples: será que eu e você estamos gabaritados e queremos também pagar o preço de renúncia que aquela pessoa paga? Porque quem vê a intimidade de alguém com Jesus Cristo não vê o tempo que ela passa orando no quarto, não vê as coisas que ela passa na vida, as provas que ela tem e a fidelidade que ela tem com Jesus Cristo quando ela deixa de fazer determinada coisa. Ou seja, quem vê intimidade, que é o que nós vemos, quando a pessoa de repente manifesta o dom que Deus entregou na vida dela, não vê o período de renúncia que aquela pessoa tem. E queridos, a renúncia é algo que é opcional. Se você quiser renunciar, bem. Se não quiser renunciar, amém. Compreenda algo muito especial para o meu e para o seu coração. Deus, Ele não faz acepção de pessoa de ninguém. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Quando o assunto é salvação. A salvação, ela está acessível para quem aceita Jesus Cristo. E nós não somos capazes de julgar a entrada no céu de alguém por conta do comportamento que ela tem. Nós podemos até gabaritar e balizar de acordo com aquilo que a Bíblia fala, mas determinar quem entra ou quem não entra no céu não é um papel meu nem seu. Contudo, o relacionamento de Deus para alguém, Deus não faz acepção de pessoas nesse aspecto também. Mas Ele se doa, Ele se entrega e Ele se revela mais para quem tem mais intimidade, queridos.
Não adianta nós queremos dobrar a régua de Deus, nós queremos dar jeitinho, nós queremos pensar de maneira diferente daquilo que a palavra diz, porque Deus é um Deus justo. Como é que Ele vai se relacionar com todo mundo igual, se nós temos algumas pessoas que transitam por essa terra, e alguns foram colocados nos livros da Bíblia como sendo heróis da nossa fé e exemplos de fé? Como que pode eu tentar me comparar com aqueles homens se eu não estou disposto a pagar o preço que aqueles homens pagaram? Nós até podemos olhar e falar, não, Moisés foi um cara bacana, um cara legal, um cara que Deus passou pertinho dele. Meu Deus do céu, Moisés pagou um preço por aquilo. E eu não posso querer me colocar na mesma prateleira de Moisés. Ah, mas Deus fez acepção de pessoa? Claro que não. Moisés pagou um preço que eu não paguei até o momento. Quando nós ali adentramos por determinada situação, queridos, entenda bem, a palavra de Deus está repleta de homens que pagaram um preço que por vezes nós não queremos pagar. E quando eu digo nós, eu estou falando mais de mim do que você. Porque nós queremos de vez em quando uma determinada situação que nós não estamos dispostos a pagar aquele preço. E aí a gente olha para a vida de determinadas pessoas que têm dons e manifestações do Espírito Santo e não estamos dispostos a pagar aquele preço. Deus nessa noite Ele nos convida a nos colocarmos dentro de uma situação onde nós vamos nos colocarmos completamente dependentes da vontade de Deus para as nossas vidas, a fim de que nós venhamos a alcançar aquilo que Deus quer de nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a santidade. E de repente você pensa, olha, mas eu já busco a santidade. Então chegou o momento de dar um mergulho mais profundo nessas águas. Se eu desejo conhecer mais de Deus para a minha vida, é chegado o momento de eu começar a abrir mão de mais coisas do que eu já tenho feito até hoje. E aí, se você não fala, deixa que eu falo. Misericórdia, queridos. Porque nós olhamos para as nossas situações e a gente pensa que nós já alcançamos o suficiente da parte de Deus para nós, mas entenda que sempre existe mais de Deus para ser revelado nas nossas vidas, e só não foi revelado ainda porque eu não fiz a minha parte, porque Deus está disponível para entregar para cada um de nós aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí, queridos, é uma escolha minha e sua. Jó, quando ele chega nesse determinado momento que nós lemos aqui, existe algo especial da palavra de Deus guardada para esse momento. Nós lemos o capítulo 38 de Jó. Durante 38 capítulos do livro de Jó, Deus não abriu a boca para falar com ele. Nem uma vezinha. Jó, você conhece a história melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Ele passou por alguns problemas, sim ou não? Sim. Jó, ele passou por situações que ele teve problemas financeiros, ele teve problemas familiares, ele teve problemas de saúde, ele teve problemas teve tudo quanto é problema na vida, Jó teve naquele curto espaço de tempo. Então os amigos começam a conversar com Jó, começam a dar conselhos para Jó, e eles começam ali a debater, Jó falando que é justo, os amigos falam que ele não é tão justo assim, aí começa aquele debate, depois você pode ler o livro melhor do que eu, e eles vão ali debatendo, e Deus está lá quietinho. Os amigos estão conversando, os amigos estão falando, ele está debatendo, e fala de lá e fala de cá, não, porque eu sigo, tá bom, estou ouvindo, e Deus está lá quietinho. Durante 37 capítulos do livro de Jó, um livro que é composto, veja aqui você, de 41 capítulos. 41, me deram um cola errado aqui. Brincadeira, são 42 mesmo. 42. Ou seja, querido, durante 37 capítulos, Deus não fala nada. E Deus resolve então começar a falar com Jó no capítulo 38. E Jó estava padecendo. Jó estava bem pior do que você está.
E graças a Deus por isso. Então, no capítulo 38, Deus resolve falar com Jó, pela primeira vez. E aí então, deduza o pensamento que vem às nossas mentes, finalmente Deus resolveu falar com Jó. Que maravilha! Fatalmente vai vir uma palavra, vai vir algo da parte de Deus para Jó, que vai falar de promessas, vai falar de aliança, vai falar de regozijo, vai falar de refrigério, vai falar que vai mudar a história dele. E aí Deus então fala para Jó assim, quem é esse aí que está falando besteira? Quem é esse aí que está falando um monte de coisa sem conhecimento nenhum da causa? Jó estava ruim, ou não estava? Jó estava numa situação complicada. E aí Deus, quando vai falar com Jó, fala assim, olha só, quem é que está falando besteira aí sem entender nada? E aí então, Deus dá uma ordem para Jó. Se levanta como um homem, pois eu vou falar contigo, eu quero ver o que você tem para me dizer. Essa é a minha versão da Bíblia, tá? Ou seja, Jó estava numa situação complicada. Aí Deus, quando aparece para falar com ele, fala assim, quem é que está falando besteira aí? Se levanta, cabra, fica de pé aí, homem, que eu vou falar contigo agora. Queridos, o que a palavra de Deus está falando para mim e para você é a mesma coisa que ela falou para Jó quando Jó estava reclamando. Agora eu vou falar contigo, cabra. Você reclamou, você falou pra caramba, agora fica quieto que eu vou começar a falar. Meu Deus do céu, Jeová, meu Deus do céu, eu crente que Deus ia aparecer para mim com a bandeja de prata, que ia aparecer para mim com a coroa, que ia me chamar de florzinha de Jesus, que ia vir falando comigo ali, salmodiando, perguntando onde é que você está, e Deus apareceu falando assim, agora chegou tua hora. Você não está falando há 37 capítulos? Agora sou eu que vou falar contigo. Mas Deus, eu estou ruim, eu estou bravo, eu estou caído, eu estou descaído. Se levanta como um homem que eu vou falar contigo. Hoje só tem mulher aqui, né? Então se levanta aí, mulher, porque eu vou falar contigo e agora. Você não está reclamando? Então agora segura a marimba que agora eu vou falar contigo. Mas não era isso que eu estava esperando de Deus, não. Eu crente que Deus ia aparecer para mim no jardim, falando isso, falando aquilo que ia mudar a minha sorte, e Deus chega desse jeito para falar comigo. Entenda, queridos, que Deus tem a sua maneira de trabalhar na sua vida. E olhe bem, porque nós não estamos entendendo, hoje em dia, para nós que olhamos o livro de Jó, da situação de espectador, é muito mais fácil do que na situação de Jó. Porque Jó começou a passar por um turbilhão na vida dele que ele não entendia o que estava acontecendo. E hoje, olhando a história pregressa, anterior àquilo que aconteceu com Jó, nós temos ciência e consciência que Deus teve ali uma conversa com o adversário e que o adversário deu uma série de sugestões. Você conhece essa história, sim ou não? E aí que ele falou, então faz o seguinte, já que o Jó é tão legal assim com você, Deus, tira as coisas dele para ver se ele continua sendo legal. Aí Deus falou, Satanás, vai lá e faz o que você tem que fazer, que você vai ver uma coisa. Satanás foi lá, aí depois ele volta, olha, viu como o Jó continua? Ele continua porque a saúde dele está boa, então deixa eu tocar na saúde dele, que o Senhor vai ver o que acontece. E Deus fala, olha, vai lá e faz. E o adversário então faz isso, mas Jó não tinha essa consciência e essa ciência do que estava acontecendo. Então Jó estava envolvido num turbilhão, numa situação que ele não sabia do desígnio e do plano de Deus para a vida dele. Pode ser que de repente você esteja passando por uma situação que você não esteja entendendo por que ela veio e sobreveio sobre a sua vida. Mas entenda que se isso está acontecendo é porque Deus tem um propósito nessa situação que está ocorrendo. E a palavra de Deus, ela continua falando, porque Deus, ele começa a falar com Jó e não dá uma palavra na primeira fala de Deus, nenhuma palavra de refrigério. Pelo contrário, ele começa a perguntar, olha só, Jó, você está falando um monte de coisa aí, deixa eu te fazer uma pergunta nisso. Onde é que você estava quando eu fiz a luz dessa terra? Aí Jó falou,
Eita, onde é que eu estava? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jó. Alguma vez você entrou no depósito de neve para ver aonde a neve é fabricada e depositada nessa terra? Você sabe o que está acontecendo, Jó? Aí Joé tá ficando russo. Ô Jó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode dar ordem para os relâmpagos, por acaso? Ô Jó, olha aqui, eu estou falando, olha aqui, Jó, você está falando há muito tempo, agora eu vou te falar. Você está reclamando, tá bom, escuta só. Você sabe alguma coisa que eu estou te perguntando e Jó, está difícil. E Deus então vai falando com Jó, apresentando uma série de coisas para ele, falando: Jó, entenda bem, Jó. Entenda bem, Jó. Eu estou no controle dessa situação. Porque se eu fiz todas essas coisas na natureza, eu posso tomar conta da sua vida também. Amém. Jó não entendia o que estava acontecendo naquela situação. Jó não via o que estava acontecendo naquele ato da vida dele. Jó não entendia. Mas lembra que eu falei para você que Jó ele tinha uma série de adjetivos colocados na vida dele? Os adjetivos esses, que era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal, mas que ele não era chamado de íntimo de Deus. Deus então, quando ele vê que ele tem aquele embate com o adversário das nossas almas, olha para aquela situação que está acontecendo ali, Deus vê a situação de maneira diferente como nós vemos. Quando nós vemos aquele embate entre o adversário e Deus, nós olhamos ali uma situação que quando nós, com olhares humanos, vemos a permissividade de Deus em deixar com que o adversário faça aquilo, por vezes nós podemos pensar dentro da nossa pequenez que temos: nossa, como Deus foi cruel nessa situação, nossa, como pode Deus deixar que isso acontecesse com Jó? Mas isso é o nosso olhar, porque Deus, quando viu aquela situação acontecendo, ele olhou e falou: eis aqui uma oportunidade de eu me revelar ao meu filho. Ou seja, o que nós de repente vemos como uma situação ruim, uma situação de morte, Deus vê como uma situação onde Ele pode manifestar o poder dele na sua vida, onde Deus pode fazer a diferença e se revelar. Enquanto o inimigo ali estava tentando e colocando ali a supremacia de Deus em xeque, Deus via uma oportunidade de se revelar ao seu filho. Você de repente está passando por um momento que você não entende. Deus te trouxe aqui para te dar um entendimento novo. É uma oportunidade que Deus tem de se revelar na sua vida. Porque Jó, ele não era uma pessoa que quando ele olhava para Deus, ele tinha a alcunha e o adjetivo de íntimo do Pai. Porém, passados 42 capítulos, depois de toda a situação que Jó passa, Jó chega ao final do livro, no versículo de número 42, e fala assim: olha, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Todo aquilo que aconteceu, toda aquela situação que aconteceu na vida de Jó, no capítulo 1 até o 37, ele não estava entendendo. Depois do capítulo 38 para frente, ele começa a conversar com Deus, que é algo de repente que ele jamais tinha feito. E então, quando ele chega no final do capítulo 42, ele entende e fala: Deus, eu conhecia de te ouvir, mas agora eu te vejo. Nesse momento do capítulo 42, Jó ele continua sendo um homem íntegro. Eu posso ouvir um amém? Jó continua sendo um homem reto. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Jó continuava temendo a Deus. Eu posso ouvir um graças a Deus por conta disso? Jó se desviava do mal. E você diga aleluia aí no seu lugar. Mas a partir do capítulo 42, ele recebe um adjetivo novo, que é íntimo do Pai.
Aquilo que ele não tinha antes, aquilo que ele não havia alcançado, ao final da luta, da prova, da provação que ele passou, ele recebeu o adjetivo de íntimo do Pai a quem ele servia. E de repente Deus do céu olhou para aquela situação e falou: agora eu tenho um relacionamento verdadeiro contigo. Ou seja, Deus pegou aquilo que o inimigo apresentou na presença dele, subverteu a ordem e usou aquilo a favor dele. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você, que de repente o inimigo arquitetou algo contra a sua vida, colocou em prática aquele plano que ele havia apresentado, mas Deus vai entrar nessa situação aí, vai mudar a história, e quando chegar no final você vai sair fortalecido e falando: agora eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Antes eu achava que eu conhecia, mas agora eu mergulhei em águas mais profundas. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora eu vejo esse Deus a quem eu sirvo. De repente você chegou aqui se achando crente, mas você vai compreender que agora que você vai começar a se tornar um cristão de verdade, agora você vai ser um íntimo do seu Pai, e agora é que você vai começar a ver Deus com os seus próprios olhos. Dê uma salva de palmas. Depois daquilo tudo, queridos, Jó se tornou íntimo do Pai. Aí, queridos, olha para esse irmão que está aí do seu lado e pergunta: você está preparado para ser íntimo do seu Pai? De repente ele falou: eu estou preparado sim. Queridos, é um processo que Jó passou por ele, sem entender nada. Mas quando chegou ao fim daquele processo, ele entendeu tudo que ele havia passado naquele momento. Você já passou por situações na sua vida que você achou que naquele momento você se tornou íntimo do seu Pai. Mas entenda que você agora está começando a receber esse adjetivo com o carimbo de Jesus Cristo. Porque agora é que você vai começar a ser íntimo do seu Pai. Mas, queridos, olha para cá só um minutinho. O processo pelo qual Jó passou, você já conhece a história, você viu que não foi fácil. De repente, quando você olha para a sua história, você olha e fala assim: olha, não está sendo fácil. Depois, se você quiser, dê uma passeada pelo livro de Jó, durante todos os versos nos quais ele conversa com os amigos dele, você vai ver que ali existe um embate natural da parte de Jó, que Jó fala assim: eu queria amaldiçoar o dia que eu nasci. Meu Deus do céu, aquilo lá eu não quero nunca mais voltar. É horrível, porque eu não mereço, eu estou aqui. Existe um processo durante a caminhada de Jó. As pessoas costumam romantizar junto e falar: Jó não reclamou muito. Ele pode até não ter falado que o Deus a quem ele servia era ruim. Isso ele realmente não fez. Mas o que ele falou: meu Deus do céu, eu não quero mais viver essa vida, não vale a pena. O dia é tudo cinza, é tudo... Jó, ele falou bastante, queridos. Porque Jó era gente como a gente. Mas Deus tinha um propósito naquela situação. E Jó manteve-se independente de qualquer coisa que ele passou. Uma coisa ele não fez, que foi abandonar a fidelidade dele para com Deus. Isso Jó não fez. Jó manteve-se ali. Não, eu vou ficar aqui. Posso até padecer, mas eu vou ficar com Deus. O resto ele fez. Reclamar, que é uma coisa que eu sei fazer com maestria, ele reclamou bastante. E é isso que me consola de vez em quando. Que eu reclamo um pouco. Né? Queridos, entenda que é gente como a gente. Mas que você possa continuar mantendo a sua fé em Jesus Cristo inabalável. Amém. Que você possa, independente da luta e das privações que você tem passado, manter-se cativo ao cativeiro de Jesus Cristo. Porque ao final você vai entender e vai ver: olha, eu achava que eu era íntimo do meu Pai, mas agora eu estou vendo que intimidade eu tenho agora. E aqui, deixa eu só dar um exemplo. Tem vezes, de vez em quando, que
a gente fica com alguém no hospital, né? E a gente, quando fica com alguém no hospital, a gente vê que a gente achava que era íntimo antes, que depois que a gente fica com a pessoa no hospital, que a gente vê que agora você é íntimo daquela pessoa. Porque quando a pessoa está no hospital, querido, ela anda com aquele roupão com as coisas todas de fora, e não está ligando para nada, e aí você fala, caramba, eu achei que eu era íntimo antes desse fulano, dessa fulana, mas eu estou vendo que agora é que eu sou íntimo dele, porque a vergonha se dissipou completamente depois que eu fiquei esse período. Ou seja, precisou vir uma peneira, precisou vir uma prova, ficar hospitalizado uma pessoa porque tinha que e outra porque estava acompanhando, para ver que a intimidade existe um grau superior daquela que você achava que você tinha. Então, compreenda que essa situação pela qual você está passando é para que você possa dar um passo de intimidade com Deus que você serve. Não significa que vai ser fácil, mas significa que existe um propósito de Deus para essa situação. Amém? Amém. Então feche seus olhos em nome de Jesus, por favor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Pai, digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te entregar, Pai, cada vida que veio aqui essa noite na tua casa, Pai. Cada vida, Senhor, que depositou, Pai, num lugar onde, Senhor, a traça não pode comer, Pai. Onde, Senhor, o Senhor, aquilo que pode, Senhor, passar para trás, denegrir, não pode alcançar, Pai. Nós depositamos nos reinos dos céus, Pai, que é o melhor lugar onde nós podemos depositar algo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, contempla cada coração que está aqui nessa noite, Pai. Contempla cada pessoa que veio até aqui na sua casa nessa noite, Pai. Contempla, Pai, cada vida que adentrou nesse lugar, Senhor, com o coração contrito e quebrantado diante de Ti, Pai, que anseia e que deseja por um toque especial da Tua parte. Deus querido, fortalece o meu irmão, Pai. Fortalece a minha irmã, Pai. Dada a Tua graça, dada a Tua misericórdia, dado o Teu poder, dada a Tua unção sobre essa vida, Pai, para que ele e que ela possam passar pelo processo que eles estão passando, Pai, porque algo foi descortinado nos olhos deles hoje, Pai, nos olhos dela hoje. Eles hoje, Pai, têm ciência, Pai, primeiramente que o Senhor é um Deus que está junto com eles nessa batalha, nessa tempestade. Senhor, o Senhor, Pai, descortinou os olhos dele, Pai, para que ele possa compreender e entender que o Senhor é um Deus que quer se revelar mais a ele. E, Pai querido, por mais, Pai, que ela pense que já alcançou as benfeitorias do Deus a quem ela serve, existe mais da parte de Deus para a vida dela, existe mais revelação da parte de Deus para a vida dela, existe mais unção da parte de Deus para a vida dela, existe mais revelação da palavra para a vida dela. E Deus querido, esse momento pelo qual ela passa, Senhor, é algo reservado nos reinos dos céus, Pai, para que o Seu Espírito seja revelado a ela, Deus, de maneira sobrenatural. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, de trazer-nos aqui nessa noite, Senhor, revelando a nós o Teu plano, Pai. Isso, Deus querido, Pai amado, é uma benfeitoria da Sua parte para conosco, que Jó não teve, Pai. Jó não teve a revelação de Deus, Pai, falando com ele que tudo aquilo que ele estava passando era algo arquitetado pelo Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E Deus querido, que coisa boa é nós sabermos, Pai, que o Senhor se revela a nós e fala conosco, Pai, dizendo para que nós não venhamos a temer, que Deus está conosco nesse vale, nessa tempestade, e que tudo isso é algo reservado de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos a saber mais do Pai a quem nós servimos. Nós, Senhor Deus querido, nós só temos que fazer, Pai, aquilo que o Senhor pediu para nós, Pai, nos comportarmos como cristão que nós somos, Pai, que nós, Pai, possamos nos comportar, Pai, como aquele que representa o reino dos céus nessa terra, Pai, assim como o Senhor disse para Jó: Jó, se levante como um homem, Pai, e se arrume, porque eu vou falar contigo. Que cada um que está aqui nessa noite, Pai, tenha um comportamento de um pequeno Cristo, Pai, e possa começar a fazer aquilo que há de ser feito, porque Deus, o Espírito Santo, nos pergunta: quanto tempo mais será necessário dessa
dessa prova para que nós venhamos a mergulhar na Tua palavra. Quanto tempo mais será necessário nessa prova para que nós venhamos a orar como nós orávamos? Quanto tempo mais será necessário dessa prova para que nós venhamos a retornar a fazer aquilo que nós fazíamos e que foi colocado no esquecimento? Quanto tempo não é colocado em prática um jejum? Quanto tempo não é colocado em prática, Senhor, um propósito de oração na sua presença? Ah, Pai querido, Deus amado, o Senhor nos trouxe para um despertamento nessa noite. Que o meu irmão, que a minha irmã possa mergulhar nessas águas que o Senhor entregou a cada um de nós e voltar a fazer aquilo, Deus Todo-Poderoso, que era praxe nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder que opera nas nossas vidas. Pai, que nós possamos, Senhor, refletir nessa palavra, nesses dias que restam durante a semana. Deus amado, que o Senhor possa nos lembrar dessa palavra durante essa semana que se apresenta, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, fazer aquilo que há de ser feito na Sua presença, para que nós venhamos a alcançar a vitória. Deus querido, o Senhor fala nessa terra. Deus amado, o Senhor brada conosco, Pai. E basta, Pai, com que nós venhamos a tomar a postura diante de Ti, de restabelecer o altar que foi perdido durante esses anos. Ah, Pai querido, fortalece meu irmão na caminhada, fortalece a minha irmã na caminhada e nos despede, Senhor, debaixo da Tua presença nessa noite. Ao retornarmos para os nossos lares, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, com a Tua graça, cobrindo-nos, Deus, com o Teu sangue e com a libertação que só o Teu Santo Espírito pode nos dar. Unja os nossos lábios, Pai, unja os nossos corpos, Senhor, e faze-nos, Deus, com que nós venhamos a nos manter cativo ao cativeiro de Jesus Cristo, meu Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.